Welcome! Seja bem-vindo à aula de língua inglesa. Meu nome é a professora Clarissa e hoje na nossa aula vamos falar sobre o genitive case, ou o caso genitivo. E o que seria o genitive case? Na língua inglesa, quando a gente quer expressar a posse sobre alguma coisa, nós podemos também usar o caso genitivo, ou genitive case, certo? Para falar sobre posse, familiar e de propósito, ou mesmo de origem, da onde vem alguma coisa. O genitive case equivale ao nosso de em português, quando eu quero dizer a casa de Maria, o carro de João. No inglês, para fazer essa mesma representação, a gente precisa usar a pessoa que possui ou a coisa que possui, apóstrofe, mais a letrinha S. Isso já indica a posse, certo? E junto com substantivos comuns ou próprios que sejam animados, ou seja, eu só posso indicar a posse quando o possuidor ele é um substantivo próprio, comum e também animado. Então, vamos dar uma olhada neste exemplo. Se eu quero falar que a Joana ela tem o carro ou o carro é da Joana, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o apóstrofe S do lado do nome da Joana, Joana's car, ou o carro da Joana. Regras do uso do apóstrofe, certo? A gente precisa do possuidor, a pessoa ou a coisa animada, mais o apóstrofo, mais o S, mais o substantivo ou a coisa possuída. Então, observe os seguintes exemplos, essa estrutura. Chimamanda's books are great. Chimamanda é a pessoa que possui. Usamos o apóstrofe S, certo? E depois a gente tem a coisa que ela possui. Então, vai ficar no sentido, os livros de Chimamanda são excelentes. Olha o segundo exemplo. Isaac Newton's laws have changed physics. Ou seja, Isaac Newton é a pessoa e laws é o que ele tem, o que ele possui. As leis de Isaac Newton mudaram a física. Quando temos um substantivo que termina em S, então, por exemplo, vamos pensar lá, friends, que já está no plural. Friends já termina em S. Eu vou precisar colocar mais um apóstrofe S? Não. A única coisa que eu vou precisar para indicar essa posse é usar o apóstrofe no fim dessa palavra. Então, por exemplo, se eu tenho um nome que já termina em S, por exemplo, Carlos ou Isis, nem sempre eu vou precisar usar o apóstrofe S. Eu posso colocar apenas o apóstrofe para indicar essa posse. Então, olha o nosso exemplo. My friend's books are my friend or my friend's books. Então, posso usar o apóstrofe ou o apóstrofe S ao final dessa palavra, sem problema nenhum. Então, o sentido vai ser o mesmo, os livros dos meus amigos. Vai ficar a seu critério. Palavra terminando em S, uso o apóstrofe ou o apóstrofe S ao fim dessa palavra. Olha o segundo. Monica is Ross's sister. Ross termina com S. Então, eu posso usar apenas o apóstrofe ou, se você quiser também, coloco o apóstrofe S. Então, quer dizer que Mônica é a irmã do Ross. Outra regrinha que a gente tem. E se duas pessoas compartilham a mesma coisa, possuem a mesma coisa, como é que eu faço? Eu coloco apóstrofe em um, coloco apóstrofe em outro, coloco apóstrofe nos dois. Bora lá. Nesse caso, eu vou colocar o apóstrofe na última pessoa que possui. Então, olha só, Ross and Monica. Eles têm pais. Monica and Ross's parents. Os pais de Ross e Mônica. Ou seja, se eu tenho duas pessoas, elas possuem a mesma situação, a mesma coisa, eu só vou colocar o apóstrofe na última pessoa. Olha o segundo. John and Judy's house. Ou seja, essas duas pessoas possuem este objeto ou esta coisa. Então, vou colocar apenas na última palavra, na última pessoa, a casa do John e da Jude. Outro exemplo, outra regrinha. Quando queremos nos referir a diferentes coisas que pertencem a diferentes pessoas, ou seja, eu tenho duas ou mais pessoas na frase e cada uma dessas pessoas possui diferentes coisas. Como é que a gente faz para indicar a posse nessa situação? Então, olha o exemplo. Jack's and Lisa's father are teachers. Ou seja, eu quero falar que o pai do Jack e o pai da Lisa são professores, ou seja, o pai de cada um deles é professor.
Então, eu preciso colocar nas duas pessoas para indicar que cada um tem a posse sobre alguma coisa. Olha o segundo exemplo. Lucy's and Mia's car are red. Ou seja, a Lucy tem o carro dela, a Mia tem o carro dela. E ambas têm o carro vermelho. Então, vou colocar o apóstrofe S nas duas. Os carros da Lucy e o carro da Lia são vermelhos. Quando a palavra que representa o possuidor está flexionada na forma do plural, ou seja, ela vem no plural, o que é que eu faço? Ou seja, se ela já tem um S no final, a única coisa que eu vou precisar fazer, nesse caso, é colocar o apóstrofe S ao fim dessa palavra. Então, por exemplo, a palavra the boys. Se eu quero indicar que os garotos, eles possuem alguma coisa, a única coisa que eu vou precisar fazer é colocar o apóstrofe S. The boys videogame. Ou seja, o videogame dos garotos. Então, bora lá, pessoal. Vamos fazer uma revisãozinha. A regra geral do uso do genitive case é acrescentar o apóstrofe S ao final da palavra possuidora. Então, olha o exemplo. Carla's house, a casa da Carla. A segunda regra, quando eu tenho duas ou mais pessoas que compartilham uma mesma posse, eu vou colocar no fim da última pessoa que possui. John and Mia's car, ou seja, o carro do John e da Mia. Agora, quando eu tenho duas ou mais pessoas e essas pessoas possuem coisas distintas ou diferentes, eu vou usar o apóstrofe S ao fim de cada uma delas. Então, Joe's and Mia's car, o carro do Joe e o carro da Mia. E se eu tenho a palavra também que está flexionada no plural e esse plural termina com um S, como é que eu faço o uso do caso genitivo? Como é que eu indico a posse nessa situação? Olha lá, students, alunos. Eu vou usar apenas o apóstrofe no fim dessa palavra. Então, the student's teacher, a professora dos alunos. Bom, é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula. Falamos sobre o caso genitivo. Espero que vocês tenham gostado. E thank you very much. Muito obrigada and see you next class. Vejo vocês na próxima aula.